Senador Alexandre Silveira, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Dário, a oportunidade de falar com tantos amigos e amigas que fiz em toda a vertente do Caparaó, Vale do Aço, Médio Piracicaba, que essa que é uma das mais importantes rádios do estado de Minas Gerais, que é a rádio e a TV Sistec, Rádio Caratinga, que nos oportuniza nessa manhã. Senador, qual a sua avaliação desses primeiros meses aí no Senado? Olha, Dário, tem sido um desafio muito grande, porque eu substituí, como todos sabem, para mim, um dos maiores senadores da história da República, que é o senador, ex-governador, hoje, para a alegria de todos nós, ministro do Tribunal de Contas da União, o professor Anastasia. E assumi com a missão de me apresentar aos mineiros. Aí, no Vale do Aço, no leste de Minas, na vertente do Caparaó, na nossa querida Caratinga, todos já conhecem o meu trabalho. Fui o deputado federal mais votado da região por 2 vezes, com 200 mil votos em 2010. Tive a alegria de servir ao Estado como secretário de Estado de Gestão Metropolitana, secretário de Estado de Saúde no governo Anastasia, mas em outras regiões de um Estado tão grande quanto o nosso, maior do que muitos países da Federação, maior do que a França, maior do que a Alemanha, é um desafio muito grande andar por toda Minas Gerais, defender o Estado e apresentar projetos importantes, principalmente no combate a tantas desigualdades sociais que ainda vivemos. Bom, essa sua experiência, né, no âmbito administrativo, no âmbito do executivo, né, realmente já foi experimentada em vários setores, já passou pelo Legislativo na Câmara. Isso, de certa forma, né, já impulsionou essa sua atuação nesses primeiros meses, tanto que a sua produção legislativa já está considerável, né? Pois é, são vários projetos importantes para os brasileiros. Quero aqui destacar alguns. O que isenta o imposto de renda daqueles que pagam o aluguel de um único imóvel residencial. Outro fundamental para o Brasil nesse momento pós-pandemia, que ainda as pessoas mais humildes sofrem muito com a falta de recursos para a sobrevivência, que é o 13º do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Projetos importantes que estão focados principalmente no combate às desigualdades sociais tão latentes na nossa sociedade. Portanto, como representante do Estado de Minas Gerais, como eu disse, é uma alegria muito grande, mas essa alegria é proporcionalmente à responsabilidade que nós temos de fazer retomar o crescimento no Brasil. Nós não podemos deixar de reconhecer, Dário, que nós vivemos nos últimos 4 anos um processo de desinvestimento nacional. As nossas estradas estão em estado muito precário, muitas estradas estão intrafegáveis, muitos pontos das estradas do Brasil, em especial mineiras, estão interrompidas em alguns trechos. O investimento na saúde ele foi muito pontual ali na questão da Covid, mas falta uma reestruturação para que as pessoas tenham um atendimento mais digno, e é o trabalho nosso diuturno no Senado Federal, recolocar Minas de onde ela nunca devia ter saído, no mapa de investimentos do Orçamento Geral da União. Esses projetos na área social, qual é a viabilidade para esse momento, senador? Nós estamos muito otimistas. Nós estamos tendo alegria nesse momento, Dário, e aqui eu quero destacar, de viver um momento histórico no Senado Federal. Há exatos 46 anos, nós mineiros não tínhamos a oportunidade de ter um presidente da Casa de Minas Gerais. Com a assunção do presidente Rodrigo Pacheco a presidente do Congresso Nacional, abriu-se muito as portas, tanto para nós, senadores, quanto para a bancada federal, de poder estruturar projetos importantes e já há muito tempo clamados pela sociedade mineira. Cito alguns. A inclusão dos 81 municípios na área da Sudene. Tivemos esse projeto dormitava na Câmara dos Deputados há mais de 15 anos. A bancada do Nordeste, que é uma bancada muito forte,
impedia que isso acontecesse. E nós tiramos esse projeto, a Câmara dos Deputados aprovou, e ele veio ao Senado Federal, aprovamos, e incluímos 81 municípios do leste de Minas na área da Sudene, o que permite que esses municípios possam buscar financiamentos a juros menores, atendendo, assim, a geração de emprego e renda, atraindo mais empresas, e um projeto muito importante para Minas Gerais. Outro projeto é a criação do Tribunal Regional Federal 6, o TRF6, clamado há muitos anos. Minas Gerais não tem um tribunal federal aqui em Minas Gerais, o que dificulta muito o acesso aos advogados, às partes, ao acesso à Justiça Federal no Brasil. Nós criamos o tribunal, queremos que ele seja implementado ainda esse ano, também um antigo pleito de Minas Gerais. E quando eu falo da inclusão dos 81 municípios da área da Sudene, eu não posso deixar aqui de lamentar a falta de inclusão do município de Caratinga. Caratinga se ressentiu muito da falta de inclusão. O que aconteceu? Quando ele chegou no Senado Federal, ele já veio com os 81 municípios ali pontuados. E foi realmente uma injustiça muito grande. Se nós não aprovássemos o projeto, Dário, e é importante que a população entenda isso, o projeto voltaria para a Câmara e nós começaríamos tudo de novo, uma nova pressão da bancada do Nordeste. Portanto, dificilmente a gente conseguiria aprovar nessa legislatura esse projeto que fez justiça com esses municípios que foram incluídos pela Câmara dos Deputados. Quero aqui deixar um registro e fazer justiça. O deputado federal, que é da região também, o deputado federal Mauro Lopes, ficou muito decepcionado, trabalhou muito para que Caratinga fosse incluído, mas consciente também que precisava de avançar esse projeto, ele, junto conosco, fizemos toda uma reestruturação de um novo projeto que já tramita lá na Câmara dos Deputados para que Caratinga seja incluído o mais breve possível na área da Sudene. Vamos restabelecer com a cidade de Caratinga essa justiça para que ela também possa crescer, desenvolver, gerar empregos e melhorar a vida do povo de Caratinga. Mas não poderia fazer esse registro. Foi um processo, como eu disse, que tinha uma grande pressão para que não acontecesse. Nós tivemos que aprovar para não perder a oportunidade de trazer esse importante progresso para 81 municípios, mas reconhecemos todos nós, os 3 senadores da República e toda a bancada federal, a importância de ampliarmos ainda mais a área da Sudene, aí na vertente do Caparaó, e vamos incluir Caratinga na próxima oportunidade para que Caratinga também possa receber os benefícios do Banco do Nordeste. Na verdade, senador, Caratinga, geograficamente, está bem longe do Nordeste, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas aqui nós temos um ditado antigo que diz o seguinte: quando os benefícios vêm para o Vale do Aço, Caratinga está na Zona da Mata. Quando o benefício vem para a Zona da Mata, Caratinga está no Vale do Aço, né? E isso, as pessoas dizem isso aqui para reclamar da nossa representatividade política. Como é que o senhor avalia isso? O senhor conhece tanto a nossa política aqui. Eu entendo que Caratinga é uma das mais importantes cidades aí do leste do estado, uma cidade progressista, com um povo ordeiro, trabalhador, um povo carinhoso, acolhedor, e que realmente tem todo o direito de querer ser cada vez mais bem representado. Mas eu não posso deixar aqui de fazer justiça. Todos nós nos ressentimos muito quando o projeto chegou no Senado Federal sem a inclusão de Caratinga. E houve uma grande mobilização liderada por um parlamentar que representa muito bem a região, que é o deputado Mauro Lopes. O senador Rodrigo se sensibilizou, começamos um novo projeto e, para mim, particularmente, eu quero aqui fazer... Quem conhece a minha trajetória política por essa região, sabe que eu fui deputado federal 2 vezes, muito bem votado em Caratinga, frequento Caratinga, tenho uma ligação familiar em Caratinga e, portanto, eu vejo Caratinga como eu vejo Coronel Fabriciano, Ipatinga, Valadares, é a região que eu tive a alegria de representar, e agora eu represento Minas Gerais, mas me considero senador dos mineiros e das mineiras, mas em especial
dos mineiros e mineiras aí da região. A região, pela primeira vez na sua história, tem a oportunidade de ter um senador da República de Caratinga, de Patinga, de Fabriciano, de Timóteo, de todas as cidades no entorno. Eu quero relembrar o momento do ápice da minha trajetória política, onde eu fui deputado majoritário em todas as cidades dessa região, Inhapim, Bom Jesus do Galho, Vargem Alegre, Entre Folhas, Mesquita, Joanésia, Belo Oriente, ali vai por Iapu, São Sebastião do Anta. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de hoje falar com humildade, mas com muito orgulho, de ser o senador da República dessa região. Nós temos muitas conquistas pela frente, estamos trabalhando projetos importantes para a região, estamos, de novo, tentando tirar essa grande gargalo do desenvolvimento regional, que é a duplicação da BR-381. Mais uma vez, há toda uma mobilização nossa para que não fique apenas nos 60 quilômetros que foram duplicados, para que a gente consiga essa duplicação de BH até Valadares, que vai servir a Caratinga também, porque vai ser duplicado, e uma parte do trecho já foi duplicada até João Monlevade. Tudo isso são questões que a gente sabe que a população já está cansada de ouvir, mas é importante, mais uma vez, ela acreditar, ter esperança, se mobilizar, eleger parlamentares que tenham realmente compromisso com essas pautas, para que a gente possa continuar unidos, o que é fundamental, em busca de soluções concretas para a nossa sociedade. O senhor falou aí da questão das rodovias, né? O senhor já esteve no DENIT também, não é isso? E quando estive no DENIT, eu quero aqui fazer uma lembrança, se me permitir, Dário. Sim. Restaurei a BR-458 com o Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, todos lembram disso. Enchi aquela rodovia de máquina. A BR-458, para todos lembrarem, é a BR que liga Caratinga, né, a BR-116, até a 381, fazendo a interligação aí da região com o Vale do Aço. Aquela rodovia, quando eu fui diretor do DENIT, se encontrava em petição de miséria. Era puro buraco, estava sem condição de trafegabilidade, e nós demos uma resposta imediata restaurando toda a rodovia. Quero relembrar também das curvas que corrigimos de Caratinga até Realeza, com as obras da Pré-Arte. Foram 17 curvas perigosíssimas que muitas vidas ceifavam de pessoas aí da região. Nós fizemos uma bela obra, corrigimos essas curvas mais importantes, dando segurança ao usuário. Fizemos ali, na época da enchente, aquela triste episódio da enchente que tomou conta de Caratinga, derrubou a ponte que liga ali a BR-116, não tinha aquele trevo que nós fizemos na época, até o município de Entre Folhas, Vargem Alegre, entrando ali para dentro. Fizemos a ponte durante a emergência, a pedido do ex-vice-presidente saudoso Zé Alencar, que tanto carinho tinha com Caratinga. Então, são muitas realizações rodoviárias naquele tempo aí. Agora, tem uma que é fundamental, que agora está em andamento, que é a duplicação da Rio-Bahia, que o Zé Alencar tanto lembrava da sua importância. Essa rodovia vai ser concedida, um trecho dela já foi licitado agora. Eu tenho muita expectativa que ela, tanto quanto a 381, passe a estar nas nossas prioridades para que a BR-116, que corta o município de Caratinga, seja duplicada e venha trazer não só segurança, mas desenvolvimento para a região aí de Caratinga. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: nós estamos vivendo hoje um problema de muita dificuldade ali entre o Vale do Aço e Belo Horizonte, né, ali na região de Nova Era, e aqui também em Abricampo, né, a 262. Ali também houve uma queda de barreira em Rio Casca, também na direção de Ponte Nova, uma dificuldade muito grande para quem precisa, né, se deslocar aqui da nossa região para a capital. E, por outro lado, a gente vê assim, uma propaganda muito grande do governo, no sentido de que tem asfaltado estradas, duplicado estradas, feito realmente muita coisa nessa área rodoviária. Mas aqui na nossa região a gente não está sentindo isso, né? O que o senhor nos diria a respeito dessa situação?
eu quero te parabenizar, você foi muito feliz em lembrar isso, das propagandas do governo com relação à malha rodoviária federal no Brasil inteiro. Eu queria te dizer que, infelizmente, eu tenho que fazer um registro. Eu, como alguém que conhece do setor, que tive a oportunidade de dirigir a maior autarquia do país, que é o DENIT, durante 3 anos no primeiro mandato do presidente Lula, não posso deixar de ressaltar a minha tristeza de ver a malha rodoviária federal e a malha rodoviária estadual também, sem manutenção, sem limpeza de bueiro ármico. A maior parte do nosso pavimento está sendo deteriorado. Nós vamos, nas próximas chuvas, com certeza, ter muitos mais pontos de interrupção. Houve um processo, Dário, de desinvestimento no Brasil. Eu sou um dos maiores críticos da atual política do ministro Paulo Guedes. Eu costumo dizer, por onde passo, que o ministro Paulo Guedes, infelizmente, é alguém que não conhece a realidade brasileira. É alguém que saiu da Universidade de Chicago e foi direto para Faria Lima, onde está o centro dos bancos nacionais, é muito ligado aos banqueiros do país e não conhece o nosso Jequitinhonha, o nosso Mucuri, a nossa vertente do Caparaó. É uma pessoa que eu acho que o sapato dele nunca viu uma poeira, um dedo de poeira. Portanto, ele não conhece as mazelas que são tão grandes da nossa sociedade. E houve, de fato, um processo de desinvestimento em todas as áreas do Brasil, em especial no setor rodoviário. Eu vinha fazendo um estudo, eu gosto muito de, aos finais de semana, estudar estatística, estudar os dados de investimento em Minas e no Brasil, e eu pude constatar que, quando fui diretor-geral do DENIT, em 2005, vamos fazer uma reflexão aqui, 2005, 17 anos atrás, eu tinha 5 bilhões de reais para fazer obras rodoviárias, manutenção, restauração, ampliação de capacidade no Brasil. Agora, no ano de 2022, o ministro Paulo Guedes teve o descaramento de mandar 2,2 bilhões para a manutenção de rodovias federais no Brasil. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos nas nossas rodovias, e tudo por falta de sensibilidade do ministro em conhecer a nossa realidade. Eu até disse para o presidente da República, de forma muito franca e direta, olhando no olho dele, falei, um dos problemas do seu governo, presidente, que tem qualidades, mas esse é um problema que tem que ser constatado, foi o senhor não ter colocado o ministro Paulo Guedes dentro do avião do senhor para poder rodar o Brasil, para poder conhecer a realidade do nosso estado, do nosso país, para poder conhecer a Paraíba, conhecer o Maranhão, conhecer Parintins, conhecer o Jequitinhonha, o Mucuri, o norte de Minas, saber que nós temos um país que, infelizmente, ainda tem muitas desigualdades a ser combatidas, que ainda campeia miséria e fome, que ainda as pessoas e o pequeno produtor muitas vezes perde o fruto do seu trabalho por falta de condição de tirar o leite da fazenda e levar até uma cooperativa. E esse desinvestimento está fazendo muito mal ao Brasil. Quando o próximo governo chegar, seja de quem for, vai encontrar a nossa malha rodoviária federal, e aqui eu faço um alerta, em petição de miséria. Eu tenho andado muito de carro por Minas Gerais e tenho ficado completamente indignado com a falta de manutenção. A gente não vê sequer capina nas margens das rodovias. Nós precisamos mudar isso. Eu tenho feito diariamente incursões junto ao atual ministro, aí eu quero fazer um registro, que é um jovem dinâmico, uma pessoa muito proativa, que quer ajudar, que é o ministro Marcelo Sampaio, que acabou de assumir o Ministério da Infraestrutura, para que ele possa nos usar mais nesse choque com o Ministério da Fazenda, para que nós possamos ajudá-lo a colocar mais recursos na questão da manutenção das rodovias, para darmos resposta à sociedade. Então, eu quis fazer um registro e demonstrar a minha indignação, mas não posso deixar também de dar uma palavra de expectativa e de esperança. Tenho diariamente tratado o assunto das rodovias de Minas Gerais. Estou trabalhando já a proposta orçamentária para agora, para nós aprovarmos agora. Eu estou como titular da Comissão Mista de Orçamento. Estou trabalhando a proposta para que a gente possa contemplar Minas por princípio do final do ano, princípio do ano que vem, com um recurso muito mais substancial para que a gente possa dar resposta, restaurar as nossas rodovias,
cuidar da manutenção dos nossos bueiros ármicos e do pavimento e darmos mais dignidade a quem trafega para a rodovia, tanto produzindo carga quanto aqueles que, porventura, tenham que viajar aí nas rodovias que hoje estão em petição de miséria. Senador Alexandre Silveira, uma outra atuação aí, né, que a gente tem percebido é aquele projeto na área cultural, né, que também tem gerado muita discussão, muita polêmica, foi até vetado pelo presidente da República, que é a Lei Paulo Gustavo, né? E o senhor agora é relator da derrubada do veto. Qual é o cerne aí dessa controvérsia em relação a essa lei para o setor cultural? Para falar da Lei Paulo Gustavo, eu não posso deixar aqui também de fazer um registro. Nós, mineiros, pela nossa característica, nós temos, por origem, trabalhar a boa política. O que é a boa política? É a política da construção, a política do diálogo, a política da convergência, a política que visa a busca de soluções concretas para a sociedade. O mineiro tem essa característica de forma discreta, ser bastante vigoroso na defesa daquilo que interessa a Minas Gerais. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de muito esgarçamento político, de muitas bandeiras, de muitas questões que são tratadas não de forma pragmática, mas são tratadas de forma ideológica. E a Lei Paulo Gustavo é uma lei fundamental para uma das grandes patrimônios brasileiros, que é a cultura. Cultura é o modo de viver de um povo. Cultura não tem cor, cultura não é nem verde, amarelo e nem vermelho. Cultura não é sinal de trânsito, cultura é investimento na nossa história, é investimento no nosso jovem. E a cultura foi um dos setores mais atingidos pela pandemia. Nós todos sabemos, todos os setores foram atingidos, mas a cultura foi frontalmente atendida. E a Lei Paulo Gustavo não é lei que visa atender, como alguns querem dizer aí, os grandes cantores, os grandes artistas, aqueles que eram atendidos pela Lei Rouanet. Ninguém está defendendo isso. A Lei Paulo Gustavo são 3,7 bilhões de reais para serem investidos nos estados e nos municípios. Mais de 5 mil municípios brasileiros serão beneficiados pela Lei Paulo Gustavo. Os 853 municípios de Minas Gerais, os 27 estados da federação, recursos para atender o nosso folclore, as nossas pequenas bandas da nossa locais, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da sociedade civil organizada. Eu conheço aí as bandinhas de Caratinga, a cultura tão arraigada do povo da região. Esse recurso é para isso. Infelizmente, por uma questão de confronto ideológico, nós aprovamos, eu fui o relator, não é da derrubada do veto, não, eu fui o relator da lei. E aprovei, quero aqui fazer um registro, por 74 votos a 0. Aprovei por unanimidade no plenário do Senado Federal. E agora, infelizmente, veio o veto e nós vamos ter que trabalhar muito para derrubarmos o veto na sessão do Congresso Nacional. Quero fazer um registro. Na Câmara dos Deputados, eu estou tentando influenciar para que esse veto seja derrubado, é importante. No Senado Federal, eu tenho absoluta convicção que nós derrubaremos, porque nós vamos manter a coerência. Se nós aprovamos por 74 votos a 0, nós vamos derrubá-la no Senado. Fiz questão de fazer essa explicação para dizer isso. Muitos querem colocar na internet aí, nesse momento tão triste de fake news. Por isso que eu gosto muito de falar com a imprensa, porque a imprensa é os ouvidos e a voz mais brada da sociedade. Vocês são os olhos mais perto do poder público para levar as verdadeiras notícias para a sociedade. São um instrumento mais seguro da sociedade se informar. E, infelizmente, nós vivemos um momento de muita confusão nesse momento na internet, onde a fake news, que inclusive eu vou punir agora como relator do Código Eleitoral, vou punir com rigor a fake news, vou colocar ela como crime, com reclusão de 2 a 4 anos, para que as pessoas possam ser verdadeiramente informadas pelos órgãos competentes, que é a imprensa, que eu quero fazer um registro, que sou um democrata e defendo a imprensa livre, sem amarras, que a imprensa só seja punida
nos excessos que, porventura, um ou outro cometa, mas que ela seja livre e tenha todas as condições, inclusive de fazer críticas, às vezes críticas duras, àqueles que representam a sociedade e falham na sua representação. Mas, voltando à lei Paulo Gustavo, estou trabalhando de forma muito vigorosa para que o veto caia e esses 3,7 bilhões, que, mais uma vez, estão sendo contingenciados pela política ruim do ministro Paulo Guedes, pela política que não gera emprego, não gera renda, que não tem sensibilidade para entender que esse recurso tem que chegar nos municípios e no Estado para poder, inclusive, fomentar a economia, para poder gerar emprego. Porque todo recurso federal, todo dinheiro de imposto que é recolhido pela União, ele tem que ser bem aplicado. E qual que é a forma de aplicar ele bem? Através dos municípios. Por quê? Porque é nos municípios que a vida das pessoas acontece. Nós não vamos conseguir construir um país melhor naquele Titanic lá na esplanada do Ministério em Brasília. Nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil. Nós precisamos fortalecer os municípios. Você, Dário, cada um dos ouvintes aí hoje, quando tem um problema de saúde, ninguém vai para Brasília para poder pedir socorro, não. Vai na Santa Casa, vai no Hospital Municipal, vai na UPA, vai no pronto-socorro, vai aí na Unidade Básica de Saúde. Esses municípios é que têm que ser fortalecidos. Esses municípios é que têm que receber o recurso na veia para poder atender e melhorar a vida das pessoas. E é isso que representa a Lei Paulo Gustavo. Chegar com recursos em Caratinga para fortalecer a cultura da nossa gente da região. Nessa parte de investimento na cultura, critica-se muito a Lei Rouanet, exatamente por ter privilegiado artistas já consagrados em detrimento, às vezes, de manifestações culturais que teriam, né, realmente uma necessidade maior de incentivo. E, por outro lado, a gente vê também hoje uma crítica ao pagamento aí de shows, espetáculos milionários também para artistas já muito ricos, né, com dinheiros que chegam para prefeituras. Qual seria o diferencial da lei Paulo Gustavo em relação a esses dois instrumentos que hoje recebem muitas críticas? Dário, quero fazer aqui, mais uma vez, uma separação clara. A lei Rouanet é uma coisa, a lei Paulo Gustavo é outra. A lei Paulo Gustavo é uma lei que injeta de um recurso que está no Fundo Nacional de Cultura, que está contingenciado para pagar juros da dívida pública, ou seja, dinheiro para pagar os banqueiros, dinheiro do povo brasileiro, que tem que ser investido para a nossa gente, que tem que chegar nos municípios, que tem que melhorar a vida do pequeno artista, do grupo de folclore, do violonista aí, que sobrevive dos trabalhos regionais. A lei Rouanet, que deve, com certeza, ter seus grandes distorções, tanto é que é uma lei que está sendo altamente fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério Público, que, inclusive, já processou e indiciou diversos processos da lei Rouanet. Essa ninguém defende. Eu sou absolutamente contra. Acho que tem que passar por uma revisão, acho que tem que ser fiscalizada. Inclusive, todos sabem, eu sou um dos maiores defensores da fiscalização. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública, fui dirigente da maior autarquia do país, que é o DENIT, fui secretário de Estado da Saúde, fui secretário de Estado de Gestão Metropolitana e sei que é possível fazer gestão com seriedade. Não tenho um processo sequer. Nunca fui notificado para pagar uma multa sobre as minhas gestões. É possível fazer gestão com segurança jurídica e dar resposta à sociedade aplicando com racionalidade o recurso que a sociedade paga dos seus impostos. Portanto, são duas coisas distintas. Uma é a lei Rouanet, que ninguém está discutindo na lei Paulo Gustavo, é uma lei que o Ministério Público está aperfeiçoando, que nós temos que aperfeiçoar, temos que discutir. Sobre os shows, quando eu vejo realmente uma notícia de um show de 1.200.000, outro de 800.000, outro de 1 bilhão, apesar de sabermos que todos nós gostamos de uma boa música sertaneja, todos nós gostamos, principalmente no período pós-pandemia, de ouvir um bom artista, e aqui eu quero fazer uma homenagem aos artistas brasileiros, que para mim são os melhores do mundo, mas
não posso deixar também de reconhecer. Nós vivemos numa sociedade onde a fome ainda campeia, onde as necessidades na saúde são muito grandes, onde precisamos de investimento nas estradas vicinais, para o pequeno produtor poder tirar o leitinho que tira ali de manhã e levar até a cooperativa. Então, nós não podemos fazer contratações milionárias, shows milionários com dinheiro público. O dinheiro público é coisa muito séria. O dinheiro público é o dinheiro dos impostos da sociedade que um gestor eleito diretamente pelo povo monta uma equipe para poder fazer gestão. Então, o Ministério Público tem toda a razão de ser vigoroso, né? Os órgãos de controle têm que ser rigorosos na fiscalização, mas, sem excesso, é claro. Mas é importante ressaltar que ninguém, em sã consciência, quer que o município aplique um dinheiro completamente fora das suas condições para poder, deixando de aplicar nas áreas prioritárias. Eu sempre destaco como gestor, que a maior qualidade daquele que tem a incumbência de gerir dinheiro público é saber priorizar. É saber o seguinte, o cobertor sempre é curto. O corpo, normalmente, e as necessidades são maiores do que o cobertor. Nós precisamos saber qual que é a parte do corpo que está mais fria. E, na minha modesta opinião, sempre foi priorizar saúde, educação, segurança, estrada vicinal, assistência social. Nós não podemos deixar de reconhecer que as pessoas não podem deixar de comer. Nós sabemos que ainda morrem crianças no Brasil por subnutrição. Nós sabemos que a única forma de se fazer justiça social de forma sólida é através da geração de emprego e renda de qualidade. Mas nem sempre é possível. Ainda existe fome, e fome é inaceitável. Nós não devemos admitir. Não nos indignarmos com a fome e a miséria é, no mínimo, uma atitude animalesca. É falta de espírito e de alma. Não se indignar com as pessoas tomando sopa de osso, com as pessoas no frio, aqui no centro de Belo Horizonte, sem um cobertor, isso é inaceitável, principalmente para as autoridades. Nós precisamos de buscar priorizar. Duas são as grandes... me pautaram toda a minha vida na gestão pública, foi saber o que é a maior prioridade e, segundo, aplicar bem esse recurso, aplicar ele de forma racional, para que a sociedade possa melhorar e nós possamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais unida, mais solidária e um dia mais igual. Senador, um outro assunto que as pessoas sempre comentam e pedem, né, cobram das autoridades assim, uma postura, às vezes, mais rigorosa, e, por outro lado, também há uma crítica com relação a algumas atitudes nessa área, é a segurança pública, né? O senhor foi delegado de polícia durante muito tempo e conhece bem também esse setor da administração pública, né? Como é que o senhor vê hoje também a questão da segurança pública sendo levada para um debate de cunho ideológico e pouco produtivo? Com muita tristeza. Segurança pública é uma questão técnica do Estado. E as polícias, e tem um projeto meu desde 2009 sobre a Polícia Federal em Brasília, não deveriam ser políticas de governo. As polícias deveriam ser polícias de Estado, ou seja, as polícias deveriam ter autonomia para poder investigar e investigar, inclusive, os poderosos. A polícia não pode investigar só aquele que delinque lá na ponta, que porventura também é crime, mas que é preso por embriaguez ou que é preso por um crime de rixa. A polícia tem que ter autonomia para investigar a todos. E para falar de segurança pública, eu, como delegado-geral de polícia, na última classe, tive toda a minha trajetória política reconhecida, porque tive 200 mil votos em 2010 pelo povo dessa região, fui delegado de polícia, a minha trajetória toda aí na nossa região, no Vale do Aço, aí atendendo todo o nosso povo do leste de Minas. Tenho que aqui que não podia deixar de chegar ao Congresso para defender
a segurança como uma grande prioridade. Portanto, nós, na bancada federal, junto com o senador da República, já investimos mais de 170 milhões de reais nos últimos 2 anos na segurança do Estado, comprando armamento, renovando, reformando delegacias, comprando viaturas, estruturando a nossa academia de polícia civil, lutando para que a sociedade possa chegar e ser mais bem atendida nas nossas unidades policiais, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Corpo de Bombeiros, quanto da Polícia Militar. Eu, particularmente, consegui agora, no final do ano, uma grande conquista. Recebi os 3 comandantes das 3 forças, Corpo Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil, junto com o secretário de Defesa, no meu gabinete para agradecerem. Consegui 50 milhões de reais para o Estado equipar a nossa segurança pública. Esses equipamentos chegarão em breve em toda Minas Gerais. Já foram adquiridas mais de 150 viaturas da Polícia Civil, mais de 200 viaturas da Polícia Militar, uma mega estrutura de armamento, e Caratinga será contemplado com esses equipamentos. Eu fiz questão de olhar a lista do Leste Mineiro, e são recursos substanciais para fortalecer a nossa segurança pública. Sem esquecer uma outra prioridade, que é dar dignidade para o policial trabalhar. Nós sabemos quem são os heróis da segurança pública. Nós sabemos que a maior parte dos nossos policiais e do nosso corpo de bombeiro são pessoas vocacionadas a servir. São verdadeiros servidores públicos. Que a maioria deles são pessoas que nasceram para poder colocar, muitas vezes, a vida em risco para poder servir a sociedade. Então, nós lutamos muito para que os compromissos sejam cumpridos com esses profissionais. Infelizmente, passamos por um episódio muito triste agora no Estado, um compromisso assinado pelo governo do Estado com os policiais não foi cumprido. Nós nos manifestamos contundentemente, com tristeza, contra o descumprimento de um compromisso assinado pelo governo com os policiais militares, civis e a polícia penal do nosso Estado. Queremos continuar lutando para o servidor. O servidor tem que ser medido pela sua meritocracia. O servidor tem que ser cobrado para prestar serviço de qualidade à sociedade. O servidor tem que ser fiscalizado pelas corregedorias para que ele seja sempre o guardião mais vigoroso da sociedade. Mas ele tem que ser valorizado quando ele é um bom servidor, quando ele trata aquele que, naquele momento, muitas vezes triste. Porque nós não estamos falando, quando a gente fala em polícia, nós não estamos falando só em delinquente, não. Nós estamos falando na vítima, nós estamos falando na família daquele que delinque, que muitas vezes também é vítima do desvio de conduta de um dos seus membros e que sofre muito com isso. Então, há todo um processo aí de assistência que tem que ser dado e sensibilidade humana que tem que ser tratado esse tema segurança pública. E eu, com a experiência de mais de 22 anos como delegado de polícia, estou levando essa modesta experiência para o Senado Federal, tenho debatido, sou membro da Comissão de Segurança Pública do Senado, tenho debatido essa questão para nós aperfeiçoarmos a legislação, mas, principalmente, chegarmos com recursos na veia dos estados para melhorar a qualidade do serviço. O senhor falou aí de um projeto tal para deixar bem claro que polícia é órgão de Estado, não pode ser usado politicamente, né? A gente está vindo aí, né, de alguns anos, né, de um protagonismo da polícia no combate à corrupção, principalmente, o caso da Lava Jato. O senhor acredita que houve alguma utilização política da Polícia Federal nesse episódio? Eu não vou sobre esse tema específico, eu não vou dizer se houve, não vou fazer um pré-julgamento do que houve na Lava Jato, mas eu vou fazer uma constatação corajosa. A Lava Jato prestou um relevante serviço ao Brasil quando ela descortinou tanta corrupção e tanta coisa que não estava aos olhos da sociedade e mostrou que realmente houve desvio de conduta de diversos gestores públicos. Até um certo ponto, a Lava Jato estava indo muito bem. Mas, de um certo ponto em diante, não há como deixar de reconhecer que ela se perdeu. Ela se perdeu e houve realmente muitas distorções. E essas distorções elas estão comprovadas pelos tribunais superiores. Tanto é
que a maior parte das ações elas estão sendo anuladas pelos tribunais superiores, inclusive com muitos daqueles que foram punidos sendo absolvidos em segunda e terceira instância, o que demonstra que justiça é coisa séria. Justiça é aquela que tem como símbolo a deusa Têmis, com a venda nos olhos, que não olha quem está julgando, se é o governador ou se é o agricultor lá da ponta, a pessoa mais simples, que ela tem que ser cega. A justiça não pode ser pró-ativa, ela tem que ser justa, ela tem que ser equilibrada. E a Lava Jato, que foi um instrumento importante até um certo ponto para poder alertar e modernizar o Estado brasileiro para combater atos de desvios dos funcionários públicos, daqueles que delinquem na gestão, de um certo ponto ali, ela desviou o foco, foi utilizada de forma muito inadequada. E eu aqui quero fazer uma reflexão com a sociedade muito simples. Se eu sou um juiz de direito, de carreira, e eu participo de um processo que, de alguma forma, ele tem uma interferência no processo eleitoral, e nós não podemos deixar de dizer que a Lava Jato interferiu no processo eleitoral de 2018, eu jamais aceitaria, por uma questão de ética e de conduta e de coerência, aceitaria ser ministro de um governo que eu ajudei a ganhar. Porque o ministro da Lava Jato, na época, ele participou, ele foi tão ativista, ele foi tão... Ele foi o condutor do processo da Lava Jato. Depois ele larga a toga e vai participar num cargo de confiança de um governo que ele ajudou a ganhar. Eu, particularmente, vi isso como uma conduta antiética, uma conduta inadequada a quem realmente é vocacionado a servir. Eu acho que o ministro da Lava Jato não é uma pessoa vocacionada a servir a população com isenção. Então, eu fiz aqui uma observação sobre, primeiro, a importância da Lava Jato para descortinar atos de desvio de conduta de funcionários de estatais que devem sempre ser punidos com rigor. Mas também não poderia deixar de dizer que a Lava Jato, nos seus excessos, fez muito mal à democracia brasileira. Sua experiência aí nos bastidores da política em Brasília, né? O senhor estava antes aí até como diretor jurídico do Senado, na gestão do presidente Rodrigo Pacheco, e isso é um cargo que acaba te dando uma visão muito grande dos acontecimentos aí em Brasília, né? Sua avaliação sobre a figura, né, do Sérgio Moro tentar se viabilizar como candidato à presidência da República em termos assim políticos, né? Como é que o senhor vê isso aí? Porque parece que foi realmente uma frustração muito grande, né? A tentativa do ministro Sérgio, o rompimento do ministro Sérgio Moro com o governo, que ele, como eu disse, deixou de ser ministro, deixou de ser juiz de carreira, foi fazer parte de um cargo de confiança do atual governo, e depois rompeu com esse próprio governo. Eu não quero ser leviano, fazer um julgamento pessoal, mas eu quero aqui, como homem público, e ele também como homem público, nós temos que estar dispostos a ouvir críticas. Eu sempre fui disposto a ouvir qualquer crítica, até para poder melhorar e aperfeiçoar a minha forma de pensar e a minha forma de ser. Quem se propõe a se expor e representar a sociedade tem que estar disposto a isso. O ministro Sérgio Moro, quando ele tomou essa série de atitudes, primeiro de aceitar ser ministro de Estado de um governo que ele ajudou a construir, depois dele romper com esse governo e logo depois colocar uma pré-candidatura. Eu acho que o ministro Sérgio Moro demonstrou com isso uma coisa que o povo brasileiro, inclusive nos números que ele teve, então, como pré-candidato a presidente, tanto é que ele retirou a candidatura, que o povo brasileiro não perdoa, viu, Odário? O povo brasileiro perdoa muita coisa, mas não perdoa a incoerência. E ele demonstrou muita incoerência.
nós não podemos utilizarmos dos nossos cargos. Eu não posso utilizar o meu cargo de delegado-geral de polícia para poder fazer ações espetaculosas em cima de autoridades, ações muitas vezes que vão me dar destaque na mídia, que vão me colocar como super juiz ou como super delegado, às vezes cometendo injustiças, com um objetivo, muitas vezes escuso, que é chegar ao poder, que é disputar uma eleição, que é aparecer para a sociedade para poder ter um projeto de poder. Nós precisamos começar, os homens e mulheres de bem desse país precisam começar a discutir projeto de nação. O Brasil tem tudo. O Brasil tem clima, tem solo, tem água, tem povo trabalhador, é um país transcontinental, tem muito espaço, muitos portos para poder exportar aquilo que a gente produz, tem a vocação do agronegócio. Olha o que o café representa para Minas Gerais e para o Brasil. Nós temos que começar a discutir país. Não é possível que a gente vá continuar discutindo projeto de poder de fulano, de beltrano, de ciclano. Nós temos que discutir o que é melhor para o nosso povo. Nós temos que sentar na mesa. Os mineiros têm que ser mais ativos e imporem mais a mineiridade à política nacional, a mineiridade da boa política, da política do diálogo, da convergência. Bater na mesa, sim, mas bater com o objetivo de buscar alguma coisa de concreto para a sociedade. E o que a gente vê, infelizmente, é todo mundo discutindo projeto de poder. O partido A, o partido B quer chegar ao poder. Mas quer chegar ao poder, o que é a sociedade? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a boa forma da sociedade escolher os seus representantes é, primeiro, olhando o seu passado. O que a pessoa já apresentou de resultados efetivos para essa sociedade? Segundo, é olhando o que ele apresenta efetivamente de proposta, para poder fiscalizar quando essa pessoa tem mandato. E eu sou muito crítico desse esgarçamento ideológico, inclusive de muitos temas que são debatidos nesse esgarçamento ideológico, que nada tem a ver com a vida real da população. São questões de foro íntimo, questões de opções das pessoas na sua intimidade e que muitas vezes são expostas sem nenhum resultado efetivo para a sociedade. Nós temos tanta coisa séria para tratar, então vamos sair do debate ideológico e vamos debater o mundo real, que é um mundo, infelizmente, de muita desigualdade, de fome, de miséria, que precisa ser combatido por todos nós. Senador, o senhor enalteceu essa característica do político mineiro aí, de ser conciliador, mas o político mineiro também é muito habilidoso, né? A gente vê aí nessa situação em que acabou abrindo uma vaga aí no Tribunal de Contas da União, né? O governo do presidente Bolsonaro destinou uma embaixada para o ministro lá, Raimundo Carreiro, abrir aquela vaga. E, de repente, o ministro Anastasia, né, o ex-senador Anastasia, que realmente tem uma trajetória de muito conhecimento e ensinamento, é um professor nessa área do direito administrativo, ninguém discute que é gabaritado para o cargo, né? O professor Anastasia acabou se candidatando e indo para lá. Houve nessa articulação toda aí uma prévia combinação? Você já sabia que ia abrir essa vaga que seria do Anastasia? Não, o que está havendo, na verdade, Dário, é uma recolocação de Minas num prestígio de onde Minas nunca deveria ter saído. Minas, nos últimos 30 anos, ocupou muito poucos espaços. Minas tem os maiores talentos da política brasileira. Minas tem homens e mulheres preparadas para poder estarem servindo ao Brasil em qualquer cargo da República. E ocupou muito poucos espaços nesses últimos 30 anos. Vários passaram por ali, se dizendo representantes de Minas Gerais, mas muito pouco olharam para Minas. Agora não. Nós estamos muito coesos em torno de buscar elevar grandes mineiros a cargos na República que possam servir ao Brasil, mas que possam olhar de forma especial Minas Gerais.
Foi o caso do ministro Antônio Anastasia, meu amigo pessoal, meu governador, ao qual tive a alegria de servir em 2 pastas como secretário de Estado. Fui suplente dele durante 7 anos, uma pessoa que eu sempre tenho uma ligação umbilical, meu professor e meu orientador. Eu digo, ex-governador de Minas, o que eu digo sempre? Nós estamos retomando o prestígio de Minas, não só nos cargos, mas também no orçamento geral da União. Nós precisamos de fazer o metrô de Belo Horizonte, duplicar a BR-381, de conceder a BR-116 para que tenha obras que deem segurança, para que seja completamente sinalizada, faça terceiras faixas, duplique os pontos críticos, façam os trevos onde tem que fazer. Nós precisamos desenvolver o Estado, nós precisamos de trazer para Minas Gerais as 5 agências do Banco do Nordeste para poder socorrer com recursos a juros mais baixos os nossos pequenos, médios e grandes agricultores, para poder fortalecer o grande pilar da economia nacional. Ou a nossa maior vocação não é produzir alimento? Agora nós precisamos produzir alimento e precisamos manufaturar nas nossas indústrias esse alimento aqui para agregar valor, para a gente exportar isso para o mundo. E aqui eu quero fazer uma ressalva: a gente não pode comemorar o recorde de exportação de proteína. O Brasil exportou não sei quantos milhões de toneladas de carne, nada contra a exportação da nossa proteína. Mas antes nós temos que garantir vida na mesa do brasileiro. Antes nós temos que ter garantias sociais, que as pessoas estejam alimentando com dignidade, que não haja subnutrição. E depois, sim, com uma infraestrutura mais moderna, a gente possa exportar para poder a gente ganhar divisa e o Brasil crescer de forma sustentável. É plenamente possível se produzir alimento compatibilizando com a preservação do meio ambiente. Mais uma vez eu destaco, falta no Brasil diálogo, sentar na mesa. Se um dia pudesse influenciar um presidente sobre um assunto pontual na montagem de um ministério, eu influenciaria dizendo que não tem justificativa você ter o Ministério do Meio Ambiente dissociado do Ministério da Agricultura. Os 2 ministérios deveriam ter completa e total sinergia. Eu fico em Brasília, às vezes eu fico indignado e atônito de ver guerras entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Os 2 têm que ser liderados pelo presidente da República para que nós possamos desenvolver, preservando o meio ambiente dentro dos limites práticos e não ideológicos, que muita coisa, quando se fala de meio ambiente também, nós estamos falando de ideologia e de gente que quer fazer discurso para ter voto, sem resultado para a sociedade, impedindo a nossa produção, e muitas vezes nós temos gente da produção querendo avançar em cima do meio ambiente, cometendo crime. Então nós precisamos sinergizar isso, nós precisamos de diálogo entre essas 2 pastas para que o Brasil possa desenvolver a sua maior potencialidade, que é alimentar o mundo, crescer, desenvolver e ter um país mais justo e mais igual. Senador, nós estamos caminhando para o encerramento. Agora, a questão política pontual, né? Certamente o senhor deve se apresentar aí como pré-candidato, já está se apresentando como pré-candidato à reeleição. E a questão do governo estadual e da presidência da República, como é que o senhor está vendo esse cenário? Eu estou vendo um país que está muito esgarçado, uma eleição muito polarizada. O meu partido, particularmente, que é um partido de centro, que é um partido muito moderado, dirigido por um experiente homem público, que é o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, lutou muito para apresentar uma alternativa a essa polarização. Infelizmente, o brasileiro entendeu, e as pesquisas demonstram isso, que o Brasil tem 2 projetos hoje, do atual presidente e do ex-presidente Lula. Não tem, pode mudar ainda, há tempo para mudar, mas eu acho que é muito improvável que a gente tenha uma alternativa a essa polarização. Sendo assim, o nosso partido, que não vai ter um candidato a presidente da República, deve liberar os estados nos próximos dias. Acho que ainda essa semana, que estamos iniciando. Tendo essa liberação, cada estado vai poder fazer
as suas alianças de forma à conveniência local. Aqui em Minas Gerais, tem uma peculiaridade já definida. O atual governador foi eleito com o apoio do atual presidente. Portanto, o PSD, como um dos maiores partidos de Minas Gerais, um partido com 10 deputados estaduais, com 4 deputados federais, com 2 senadores da República, com o atual prefeito da capital e com o ex-prefeito da capital, que, diga-se de passagem, foi reeleito em Belo Horizonte com 63% dos votos no primeiro turno, é pré-candidato a governador e coloca seu nome à disposição da sociedade. Como o governador tem uma aliança com o atual presidente, apesar de tentar negar isso, o ex-prefeito, que coloca o seu nome, tem uma aliança muito bem encaminhada, praticamente concretizada, já anunciada com o ex-presidente Lula. Esse deve ser o caminho do PSD, e como eu disse no meio da minha entrevista, que vida pública se faz com coerência, eu vou manter a minha coerência. A opção que o meu partido fez é a opção com a qual caminharei. Teremos um projeto para apresentar para o Estado de Minas Gerais de um candidato, que é o Alexandre Calil, do partido. Caminharemos numa aliança com o ex-presidente da República, ex-presidente Lula, e eu vou manter aquilo que sempre fui. Não vou fugir nem um minuto da minha característica pessoal, que é a política do diálogo, da convergência, de conversar com todos, de buscar sempre o caminho do equilíbrio. Se depender de mim, fazer discurso de afrontar, de agredir, discurso que não constrói, não contem comigo. Eu não colocarei uma melancia na cabeça para aparecer, para ter voto. Eu quero me apresentar à sociedade como sempre me apresentei e até agora tive muito sucesso fazendo dessa forma, com trabalho, com resultado, com política de coerência, sem promessa e sem mentira, com compromisso, para poder a sociedade se achar justo. Eu quero humildemente pedir que eu continue representando um dos principais estados da federação, com a minha experiência de ter ocupado diversos cargos públicos, de ter trânsito em Brasília, de ser alguém que busca a política do resultado no Senado da República. Mas vou fazer isso no momento adequado, de forma tranquila, humilde, ponderada, mas eu quero aqui, nesse momento, com vocês aí da minha região, da região que eu escolhi para viver, criar minha família, destacar em alto bom tom. Eu sou senador por Minas Gerais hoje, mas sou senador de forma especial da nossa região. Senador Alexandre Silveira, muito obrigado por essa entrevista aqui ao programa Questão Política. Eu agradeço e, mais uma vez, o meu abraço afetuoso a todos que nos ouvem nessa importante emissora da nossa região. Obrigado.